Olá, seja bem-vinda a esse canal que existe para dar voz à mulher na menopausa. Esse canal foi criado para que você, mulher na menopausa, possa ouvir aquilo que é preciso ouvir e assim decidir com sabedoria qual o seu melhor caminho. De longe eu tenho a pretensão que tudo aqui sirva para todas as mulheres na menopausa. Não, eu quero que você pegue somente aquilo que julgar fazer sentido para você e que, de posse dessas informações passadas por aqui, você consiga colocar em prática na sua vida. Mas, de novo, somente o que faz sentido para você. Se não fizer sentido para você, lembre-se que por nós sermos seres únicos e diferentes das nossas peculiaridades, talvez faça sentido para outra pessoa, que talvez melhore a qualidade de vida de outra mulher, e por isso a minha missão aqui continua sendo levar a mensagem para quem achar que precisa dela. A propósito, tem algo muito importante que você pode fazer para me ajudar a levar a mensagem para outras mulheres. É o seu like, o seu compartilhamento, o seu comentário que pode ajudar esse canal a levar a mensagem para mulheres que precisam ouvi-las. Então chega aqui já dando o seu like, certo? Esse é o segundo episódio da websérie Estilo de Vida para a Mulher na Menopausa. Veja você que no primeiro episódio a mensagem foi de que é necessária uma mudança no nosso estilo de vida e que existe um caminho a ser trilhado. Eu fui ousada e falei em começar uma mudança de estilo de vida requer trazer também para esse estilo de vida a presença de Deus, a presença espiritual e fazer o que precisa ser feito e ponto final. Esse ponto final quer dizer que todo o resto é desculpa e que se você insistir na desculpa, um tempo depois vai virar a culpa. A culpa de deixar sua vida sem direção, de deixar a sua vida nas mãos dos remédios, de médicos e tratamentos sem fim que, acredite, roubarão a sua paz. Então, por que falar do estilo de vida e do mal de Alzheimer? Não seria mais normal falar dos sintomas da menopausa, dos calorões, da ansiedade, da falta de libido, da obesidade, do sobrepeso? Que sim, precisam urgente de uma mudança de estilo de vida? Acontece, meus amores, que tudo isso que você está passando agora com a menopausa, esses sintomas aí que estão fazendo parte da sua rotina e que te enlouquecem, que roubam a tua paz, isso aí não é nem 1% comparado com o que vem com essa doença degenerativa. Degenerativa, ela degenera o cérebro. Degenerar, perder ou ter alterado as qualidades próprias da sua espécie. Mudar para um estado ou condição qualitativamente inferior. Declinar, estragar-se. Eu consigo imaginar como seria isso tudo porque Deus me deu o poder da imaginação. Eu leio essas palavras que significam o verbo degenerar e consigo visualizar a morte em vida, um ser que deixa de ser humano para vegetar de qualquer jeito. O problema cognitivo foi descrito pela primeira vez em 1906 pelo psiquiatra e neuropatologista alemão Alois Alzheimer. Por isso o nome de mal de Alzheimer. E você ainda pode estar se perguntando que diachos isso tem a ver com a mulher na menopausa. Eu te digo que tem muito a ver com a mulher na menopausa porque a doença de Alzheimer atinge preferencialmente as mulheres, ou seja, 65% dos casos são mulheres. E quando atinge as mulheres, o mal de Alzheimer ele é mais grave, ele é mais rápido a sua evolução. Entenda, a doença de Alzheimer tem vários estágios e, bem resumidamente, esses estágios definem a evolução da doença em níveis iniciais, leves, moderados e a partir do estágio 4 se tem uma evolução galopante no caso das mulheres. Outro motivo é que essa doença pode começar com sintomas iniciais, leves a partir dos 50 anos e depois dos 65 anos se tornar muito mais comum do que se imagina. Porque, segundo os estudos, entre 2012 e 2015, a doença registrou um aumento de 75% nos casos de internação nos hospitais brasileiros. Atualmente, estima-se haver cerca de 35 milhões e meio de pessoas com esse tipo de demência no mundo. E pasmem, esse número vai praticamente dobrar a cada 20 anos, chegando aí a 65,7 milhões em 2030 e a 115,4 milhões em 2050, segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS. Com o aumento da expectativa de vida da população, mais famílias começaram a conviver com pessoas que vão desaparecendo, que perdem as suas identidades,
regridem em seus comportamentos emocionais e motores e necessitam de cuidados específicos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ainda sobre por que a mulher na menopausa deve olhar para isso, é que as mulheres são o cerne, são a base edificada da família. Então o sofrimento de ver uma mãe assim vai muito além da dor física, afeta o núcleo das famílias, desconstruindo a harmonia familiar. Para evitar isso é que vem o grande motivo de viver um estilo de vida saudável, porque entenda, não dá para consertar o cérebro sem antes a gente consertar o corpo, a microbiota intestinal. Isso quer dizer que precisamos primeiro consertar como esse corpo funciona num estilo de vida, como um todo, para depois então recuperar o cérebro e o seu funcionamento ideal. Nesse estilo de vida é fundamental melhorar em 80% o seu intestino e nada chega ao intestino se eu não permitir através da minha boca. E os outros 15% são as ferramentas que a medicina me dá com suplementação e 5% é a minha carga genética, que eu silencio com as duas primeiras em ação, com o estilo de vida e a suplementação adequada. É importante saber que apesar dos muitos bilhões de dólares gastos por governos, pela indústria farmacêutica para encontrar e testar drogas, medicamentos para o Alzheimer, 99,6% dos resultados são fracassos sem sequer sair da fase dos testes. E segundo a Associação do Alzheimer, não é aprovado nada em relação a medicamentos desde 2003. E os que existem atualmente aprovados são ineficazes em deter ou então desacelerar o curso da doença. Segundo a Associação do Alzheimer, os 4 remédios disponíveis apenas diminuem os sintomas como a perda da memória, a confusão mental, e eles fazem isso por um determinado tempo, por um tempo limitado. Das 244 drogas experimentadas de 2000 a 2010, apenas uma foi aprovada em 2003, e os efeitos são muito modestos. Bom, dito tudo isso, fica claro que não é mais uma questão de escolha ou de deixar para amanhã começar a construção de um novo estilo de vida, não é mesmo? Isso se faz necessário e urgente para que aos 80 anos nós tenhamos construído uma nova estatística que vá ao contrário do que se prevê hoje. Se nada fizermos, ao chegar aos 80 anos, vamos ter que conviver com um jogo de sorte de ter ou não ter Alzheimer, uma vez que se diz que será de uma pessoa saudável para uma pessoa com Alzheimer nessa população longeva. Para você entender melhor como o estilo de vida pode influenciar diretamente no desenvolvimento da doença, deixa eu te explicar o que se descobriu a respeito dessa doença. De uma forma bem resumida, quando se começou os estudos realmente intensificados, descobriu-se que o mal de Alzheimer é causado pelo acúmulo de placas pegajosas que destroem as sinapses do cérebro. Elas destroem a comunicação entre os neurônios. E isso é feito através de uma proteína chamada beta-amiloide. Esses estudos descobriram que essa proteína é formada no cérebro por uma série de etapas. E bom, parece lógico que se a ciência achar um meio de destruir essas placas dessa proteína, da beta-amiloide, estaria resolvido o tratamento e de impedir também o mal de Alzheimer. Mas não foi bem assim. Muitas tentativas aconteceram e, para surpresa dos pesquisadores, os pacientes não melhoraram e, por incrível que pareça, até pioraram. Depois de incansáveis estudos, hoje um número cada vez maior de neurocientistas e médicos admitem que o mal de Alzheimer não é causado por um acúmulo dessas placas, da beta-amiloides pegajosas, ou emaranhados estranguladores de neurônios, como também foi chamado. Descobriu-se que essa doença que chamamos de mal de Alzheimer é, na verdade, resultado de uma ação protetora do cérebro. Meu Deus! Essa foi a minha reação também quando eu li sobre isso. A doença do Alzheimer não surge de uma falha do funcionamento do cérebro. Isso seria uma involução dele por causa da idade. As descobertas feitas pelo Dr. David Perlmutter é que ele escreve muito bem isso no livro O Fim do Alzheimer, é que o Alzheimer surge quando o cérebro reage como deveria reagir mesmo a certas ameaças. Mas por que a evolução nos daria um cérebro que funciona assim? Porque na maioria dos casos essa reação a ameaças é bem sucedida e o cérebro rechaça a ameaça e segue funcionando. O problema então está onde? O problema é quando essas ameaças são crônicas, são múltiplas e incessantes e também intensas o tempo todo.
de tal maneira que o cérebro ultrapassa a linha entre proteger e prejudicar. Especificamente, o mal de Alzheimer é o que acontece quando o cérebro tenta se proteger de 3 ameaças metabólicas e tóxicas, que são elas: a inflamação, seja a inflamação causada por infecção de vírus, de dietas erradas, comidas erradas, inflamação subclínica causada pelo sobrepeso, obesidade, por declínio e escassez de nutrientes, de hormônios e outras moléculas de sustentação do cérebro, como os neurotransmissores. E terceiro, por substâncias tóxicas como metais ou biotoxinas causadas por micróbios como fungos, Está aqui, gente, os 3 grandes causadores do mal de Alzheimer: inflamação, falta de nutrientes e com isso a crise metabólica, e substâncias tóxicas, que entramos em contato externamente por meio de agrotóxicos e metais pesados, metais tóxicos, fungos, presente aí no ambiente e também em alimentos. Fica claro, muito claro, que a epigenética, que nada mais é que o meio ambiente que nós vivemos, que o nosso estilo de vida pode prevenir e tratar o mal de Alzheimer e nos libertar dessa espada apontada para nossa cabeça nos próximos anos. Te espero no próximo episódio para falar sobre um guia prático para desenvolver o Alzheimer. Mas por que alguém iria querer desenvolver o Alzheimer, não é mesmo? Claro que você não quer, mas ao observar os múltiplos fatores que podem contribuir para o desenvolvimento e progresso da doença, você vai, através de uma história contada, aprender a prevenir o processo, ou então em revertê-lo também, assim que aparecer os sintomas. Te espero no próximo episódio. Amada, caso você esteja interessada em mudar seu estilo de vida com as ferramentas certas, eu te convido para vir para dentro do nosso grupo fechado do Descomplica Menopausa, que tem hoje mais de 11 mil alunas que decidiram assumir a sua saúde, bem-estar e emagrecimento da menopausa. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você conhecer o nosso programa e se inscrever se você quiser.